Então tá, pessoas, eu sou o professor Rogério e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Não te esquece, te inscreve nos nossos canais e ativa o sininho. Então tá, galera, nosso papo aqui hoje vai ser sobre ligações iônicas. Só que antes de eu falar com vocês sobre as ligações iônicas, eu vou passar para vocês um conceito de ligações químicas. São interações estabelecidas entre átomos para formarem moléculas ou a estrutura básica de uma substância ou composto. Então aí eu coloco para vocês os seguintes exemplos. NaCl como sendo exemplo de uma ligação iônica, H2O como sendo exemplo de uma ligação covalente e o magnésio como exemplo de uma ligação do tipo metálica. Então dá para perceber que as ligações químicas são divididas em ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica. Mas a ligação iônica, o que é a ligação iônica? Bom, para formar uma ligação iônica é necessário que um dos átomos tenha tendência a ceder elétron e o outro elemento tenha tendência a receber elétrons, certo? Essas ligações elas ocorrem entre um metal e um ametal ou entre um metal e o hidrogênio. Lembrando a vocês o seguinte, que os átomos que têm tendência a ceder elétrons, normalmente eles apresentam 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência. Todos são metais, certo? E nós chamamos esses elementos de elementos eletropositivos. Assim como os átomos que têm tendência a receber elétrons, normalmente eles apresentam 4, 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência, certo? Eles são os ametais e além dos ametais também tem o hidrogênio, certo? Esses elementos a gente chama eles de eletronegativos, ok? Por quê? Porque eles têm uma tendência a receber elétrons. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, né, sobre as propriedades periódicas de tabela, assim como eletropositividade, eletronegatividade e as outras propriedades de tabela, dá uma olhadinha lá no nosso canal que a gente tem uma aula só sobre propriedade periódica de tabela, beleza? Bom, agora, na ligação iônica, tá? Como é que acontece a ligação iônica? Então vamos pegar o exemplo clássico de ligação iônica, que é o exemplo do NaCl, sal de cozinha. O que acontece? Bom, como vocês podem ver aí na tela, né? Primeiro eu tenho o sódio, um metal instável. O sódio ele tem 11 elétrons, certo? Sendo que ele na camada de valência ele só tem um elétron, que é aquele 3s1. Aquele 1 é um elétron na camada de valência. O cloro é um ametal também instável, certo? O cloro, ele tem quantos elétrons na camada de valência? 7 elétrons. Como é que ocorre essa ligação, então? Como vocês podem perceber, o sódio, que tem um elétron na camada de valência e é o metal, ele cede esse elétron, certo? Que ele tem na camada de valência, para o ametal, que é o cloro. Quando isso acontece, automaticamente o sódio fica com 8 elétrons na camada de valência e o cloro também fica com 8 elétrons na camada de valência. Dessa forma, o sódio na forma de cátion passa a ficar estável e o cloro na forma de ânion também passa a ficar estável. E ocorre o quê? Uma atração muito forte. Por quê? Porque existe uma transferência de elétrons, transferência de carga. Isso acaba gerando uma atração extremamente forte. Por isso que as ligações iônicas são ligações extremamente fortes daí. Na tabela periódica, de maneira geral, a gente costuma dizer o seguinte: quem está à esquerda da tabela periódica cede elétrons e quem está à direita da tabela periódica recebe elétrons. Claro, não esquecendo que a exceção é dos gases nobres aí, certo? E as propriedades? Quais são as propriedades de uma ligação iônica? Bom, primeiro, são sólidos em condições normais de temperatura e pressão, ou seja, 25 graus 1 atm, são duros e quebradiços, possuem pontos de fusão e de ebulição elevados, como eu disse para vocês, como tem essa transferência de elétrons, certo? Então, essa transferência de elétrons gera o quê? Uma polaridade muito forte, consequentemente, tu tem ponto de fusão e ponto de ebulição bastante elevados. Em solução aquosa ou fundidos, ou seja, na fase líquida, conduzem corrente elétrica.
Lembrando que em fase sólida eles não são condutores de corrente elétrica. Seu melhor solvente é a água. Por quê? Porque assim como os compostos iônicos, também é polar. Já dentro dos compostos iônicos, né, existem alguns sais que eles não são solúveis em água. Também tem alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, até por serem compostos iônicos, só que eles não apresentam solubilidade em água. Então ali eu trago alguns exemplos. Né, o carbonato de cálcio, o carbonato de estrôncio, o carbonato de bário, cloreto de prata, certo? Então são alguns exemplos que, apesar de serem compostos iônicos, não solubilizam em água. Beleza, galera? Então, por hoje é isso aí. Até a próxima. Não te esquece, te inscreve nos nossos canais e ativa o sininho.